sou Cida Bezerra, professora de raciocínio lógico, e hoje nós vamos corrigir a prova de escrivão da Polícia Civil do dia 24 de fevereiro de 2013. Primeira questão, a questão de número 61, na versão de número 1 da prova elaborada pela VUNESP. Diz: assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão do seguinte argumento. Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro, logo Pedro fez faculdade. Então vamos lá, pessoal. Premissa 1. Se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Premissa 2. Pedro é engenheiro. Conclusão, Pedro fez faculdade. Então ele te deu um argumento que dentro desse argumento já tem as premissas e a conclusão. Estamos diante de um silogismo, ó. Duas premissas e uma conclusão. Então ele queria saber qual é a conclusão e ele deu, Pedro fez faculdade. Agora, sofisticando, não é isso? Nós estamos diante de uma forma, né, de um silogismo categórico da forma pôneis, né? Ponendo pôneis, afirmando o afirmado. Olha, se você der a letrinha P para afirmativa, Pedro é engenheiro, e a letrinha Q para Pedro fez faculdade, colocando na forma simbólica, se Pedro é engenheiro, então Pedro fez faculdade. Pedro é engenheiro, o que me leva a concluir categoricamente que ele fez faculdade. Então, a partirmos do pressuposto que essas premissas são verdadeiras, acarreta necessariamente que ele fez faculdade. Então, só, né, sofisticando a questão. Isso daqui é o modus ponens, ponendo ponens, do latim, afirmando o afirmado. E seria um argumento válido, mas ele não queria nada disso. Ele só queria que você desse a conclusão. E qual é a conclusão? Pedro fez faculdade. Em um silogismo, o termo médio é o termo que aparece em ambas as premissas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente qual é o termo médio do seguinte silogismo. Todo homem é mortal. Nenhum mortal é pedra. Logo, nenhum homem é pedra. Analisando aqui o silogismo, nós temos que todo homem é mortal, é a premissa 1. Nenhum homem é mortal é a premissa 2. E a conclusão, nenhum homem é pedra. O que aparece na premissa 1 e na premissa 2? Mortal. Logo, presente de Papai Noel, não é isso? Mortal é a única que aparece nas duas premissas. Logo, a alternativa correta, alternativa A, mortal. Agora a questão de número 63. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a conclusão silogística que se pode inferir das seguintes premissas. Todo brasileiro é cidadão e João é brasileiro. Então vamos lá. A premissa 1, né? Todo brasileiro é cidadão. Ou seja, ser brasileiro, necessariamente cidadão. João é brasileiro. Logo, concluímos categoricamente, a partir da premissa 2, que João é cidadão. Se ele é brasileiro, necessariamente ele é cidadão. Vamos à questão de número 64. Considerando que Freud é o pai da psicanálise, assinale a alternativa que apresenta o que é correto afirmar acerca do seguinte argumento. Freud é o pai da psicanálise, ou Freud é jogador de futebol. Freud não é o pai da psicanálise, logo, Freud é jogador de futebol. Lembrando que ao analisarmos a validade de um argumento, nós não analisamos a veracidade de suas afirmações, mas tão somente a forma, mas tão somente a lógica. Foi dado no enunciado que o Freud, de que se fala no argumento, realmente é o pai da psicanálise. Mas na hora que nós analisamos a validade,
nós não vamos nos preocupar com a verdade dessa afirmativa, e sim com a lógica do argumento. E sabemos que um argumento válido é um argumento tautológico. Ao partirmos do pressuposto que as premissas são verdadeiras, acarretará numa conclusão necessariamente verdadeira. Então vamos ao argumento. Freud é o pai da psicanálise ou Freud é jogador de futebol? Esta é a premissa de número 1. Freud não é o pai da psicanálise. Premissa de número 2. Conclusão: Freud é jogador de futebol. Agora, quando analisamos a validade de um argumento, nós partimos do pressuposto que se as premissas fossem verdadeiras, acarretaria nessa conclusão necessariamente verdadeira, ele é válido, bem construído, do ponto de vista lógico. Então, ao dizer que se é verdade isso, e é verdade isso, acarretaria que esta afirmativa é necessariamente verdadeira? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, nas duas premissas, nós temos uma proposição simples, que eu brinco aí, né? Temos onde amarrar nosso bode, onde começarmos. Ao partir do pressuposto que Freud não é o pai da psicanálise, é verdade, dizer que ele é o pai da psicanálise é falso. E isso sendo falso, como estamos diante de uma disjunção, para que a frase seja verdadeira, necessariamente Freud é jogador de futebol. Então, a conclusão: Freud é jogador de futebol. Argumento válido, bem concluído, do ponto de vista lógico. Agora, analisando, a partir do momento que ele disse que Freud é o pai da psicanálise, que o Freud que está no nosso argumento, realmente ele é o pai da psicanálise, a afirmativa, né, Freud não é o pai da psicanálise, é falsa. Então, eu estou diante de uma premissa falsa e de uma conclusão falsa, apesar do argumento ser válido. Lembrando, né, de uma colocação feita pela FCC, num concurso de analista do Banco Central, que eu gosto muito, antes de começar a prova, ele dizia o seguinte: lógica é o estudo das relações entre as afirmações, não da verdade dessas afirmações. Um argumento é um conjunto de fatos e opiniões que dão suporte a uma conclusão. Isto não significa que as premissas ou a conclusão sejam necessariamente verdadeiras. Entretanto, a análise do argumento permite que seja testada a nossa habilidade de pensar logicamente. Então, o que aconteceu nessa argumentação? Ele disse que Freud era o pai da psicanálise. Então, ele disse que o Freud que estava citando o texto realmente era o pai da psicanálise. Agora, ao analisarmos o argumento, nós analisamos a forma, nós analisamos a lógica, nós não analisamos o real. Então, ao partir do pressuposto que as premissas são verdadeiras, acarretava naquela conclusão que concordava, o argumento era válido. Então, argumento válido. No entanto, o que acontece? Quando você analisa individualmente a premissa onde fala que Freud não é o pai da psicanálise é falsa. E a conclusão onde diz que ele é jogador de futebol é falsa. A alternativa é a alternativa D, onde nós temos que o argumento é válido, uma premissa falsa e conclusão falsas, mas ele é válido. Agora vamos à questão de número 65. Um total de 11 indivíduos moram distribuídos em, no máximo, 5 casas. Considere que pode haver casas sem indivíduos morando e que cada indivíduo mora apenas em uma única casa. Pode-se afirmar necessariamente
sobre essa situação que... Então, na questão de número 65, nós temos aí, ó, um total de 11 indivíduos moram distribuídos em 5 casas. A afirmação em destaque é importante. Considere que pode haver casas sem indivíduos morando e que cada indivíduo mora em apenas uma casa e há, no máximo, 5 casas. Se nós partirmos do pressuposto que nós teríamos desses 11, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pelo menos um em cada casa. O que aconteceria nessa questão em especial? Nós teríamos o quê? Tendo uma das casas com pelo menos 3 indivíduos, 3 pessoas. Por quê? Porque se nós partirmos do pressuposto que uma das casas ela está vazia, e nós teríamos uma outra situação, nós teríamos aqui, ó, essa é uma possibilidade. Se nós tivéssemos a possibilidade de ocuparmos apenas 4 casas das 5, aí nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí nós teríamos 3 casas com o quê? Com 3 indivíduos. Agora, se nós tivéssemos uma outra possibilidade, não ocupando 2 casas, ocupando apenas 3 das 5, nós teríamos 1, 2, 3, 1 em cada casa, 4, 5, 6, 2, 7, 8, 9, 3, 10, 11, 4. Teríamos pelo menos uma casa com 4. E por aí vai. Então, na realidade, nós teríamos uma casa com pelo menos 3 pessoas, 3 indivíduos. Pode-se afirmar corretamente sobre esta situação que... Vamos analisar essa questão alternativa por alternativa. Na alternativa A, ele diz, todos moram em uma única casa? Não necessariamente, eu não posso afirmar categoricamente isso. Alternativa B, há uma casa em que ninguém mora? Não necessariamente, porque nós poderíamos ter a primeira possibilidade. Alternativa C, há uma casa com pelo menos 3 indivíduos morando? Sim, nós vamos ter no mínimo 3. Haverá uma casa sempre com pelo menos 3 indivíduos morando, que é a alternativa correta. E por que não é a alternativa D? Ele diz, há uma casa com exatamente 5 indivíduos morando. Eu não posso afirmar necessariamente. E a alternativa E, há indivíduos morando em todas as casas. Também não posso afirmar necessariamente, visto que no próprio texto ele diz, considere que pode haver casas sem indivíduos morando e que cada indivíduo mora apenas em uma casa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Vamos agora para a questão de número 66. Em uma implicação do tipo se A, então B, dizemos que A é o antecedente e B é o consequente. Considere a seguinte implicação. Se José é promotor, então José é o acusador dos réus. Assim pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá, pessoal. Ele disse, se A, então B. A implica em B. Uma implicação de A em B. Se A, então B. Uma outra maneira de dizer que A implica em B. Onde A é o antecedente e B é o consequente. Logo, na frase, se José é promotor, então José é o acusador dos réus, quem é o antecedente? José é o promotor, é o que vem antes. E quem é o consequente? José é o acusador dos réus. Logo, a alternativa correta é a alternativa D. José
é o promotor. Então vamos à questão de número 67. Um enunciado é uma tautologia quando não pode ser falso. Assinale a alternativa que contém um enunciado que é uma tautologia. Quando nós estamos diante de uma tautologia? Nós estamos diante de uma tautologia quando, independente das afirmativas serem verdadeiras ou falsas, o resultado final, a coluna resposta da tabela verdade, dá tudo V. Aí você está diante de uma tautologia. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Está chovendo e não está chovendo. Espera aí, isso é uma afirmativa contraditória. Se está chovendo é verdade, não está chovendo é falso. E quando conectamos duas afirmativas quaisquer com conectivo E, o resultado final só será verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, ao dizer que está chovendo é verdade, então não está chovendo necessariamente é falso. Então, VF daria V. Mas se está chovendo é falso, não está chovendo é verdadeiro. Ao conectarmos com E, seria F. Então, aí nós estamos diante do quê? De uma contradição. Logo, não é tautologia. Alternativa B, está chovendo. É uma proposição simples. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Logo, não é tautologia. Alternativa C, se está chovendo, então não está chovendo. Se está chovendo é verdade, dizer que não está chovendo é falso. V, implicando em F, é falso. Mas se está chovendo é falso, não está chovendo é verdade. F, implicando em V, é V. Logo, não é tautologia. Alternativa D. Está chovendo ou não está chovendo? Quando está chovendo é verdadeiro, não está chovendo é falso. Ao conectarmos com ou, ela será verdadeira quando pelo menos uma delas for verdadeira. Então, quando dizemos que está chovendo é verdadeiro, não está chovendo é falso, nós não temos o ou, a frase será verdadeira. Agora, se está chovendo é falso, não está chovendo é verdadeiro. Logo, verdadeiro novamente. Por quê? Diante de uma disjunção, será verdadeiro quando pelo menos uma delas for verdadeira. Lembrando, pessoal, isso foi dado em aula, né? Pegamos lá e lembramos do quê? De Shakespeare em Hamlet. To be ou not to be. Ser ou não ser. É uma frase tautológica. Sempre será verdadeiro. Lembra? A gente pode, não é isso? Não saber se é. Mas a gente ou é ou não é. Logo, tautologia. Alternativa E, não está chovendo. É uma proposição simples, que pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Logo, não é tautologia. Concluímos que está chovendo ou não está chovendo é a tautologia. Se eu partir do pressuposto que está chovendo é P, logo, não está chovendo é não P. Como a conexão aqui é ou, fica P ou não P. Jogando isso numa tabela verdade, a proposição simples P pode ser verdadeira ou falsa. Tem duas valorações possíveis. Se P é verdadeiro, não P é falso. E se P é falso, não P é verdadeiro. Então, ao conectarmos as duas com conectivo ou, ela será verdadeira quando pelo menos uma delas for verdadeira. Logo, na primeira linha, P é verdadeiro, não P é falso. Verdadeiro. Na segunda linha, P falso, não P verdadeiro. Verdadeiro. Logo, o que nós temos aí? Uma tautologia. Então, vamos agora à questão de número 68. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a asserção que indica a conclusão do seguinte argumento. Considerando que o estudo é muito importante na vida das pessoas, segue-se que alunos não deveriam passar de ano sem estudar, visto que passagem de ano é um desafio e desafios não devem ser evitados. Então, a questão pede a alternativa que dá a conclusão correta dessas duas premissas. Então, vamos às premissas. A passagem de ano é um desafio e desafios não devem ser evitados. Alunos não deveriam passar de ano sem estudar. A partir
que isso é verdade, nós concluímos categoricamente que alunos não deveriam passar de ano sem estudar. Alternativa B. Então vamos à questão de número 69, que é a questão de verdade e mentira da prova. Em uma ilha, as pessoas são divididas em dois clãs. O clã dos cavaleiros, que só falam verdade, e o clã dos cafajestes, que só falam mentiras, enunciados falsos. Nessas condições, assinale a afirmativa que apresenta corretamente o enunciado que nenhum habitante da ilha pode proferir. Pessoal, lembrando que no universo de verazes e mentirosos, existem determinadas perguntas que vão nos dar a mesma resposta. Ao perguntar a uma pessoa desse universo, você é cafajeste? Se a pergunta for feita ao que fala a verdade, ele vai dizer a verdade, eu não sou cafajeste. Mas ao perguntar ao que fala mentira, ele também vai responder, eu não sou cafajeste. Então, qual a única frase que nenhum habitante dessa ilha iria proferir? Eu sou cafajeste. Porque o veraz não é cafajeste. Então, jamais ele vai dizer, eu sou cafajeste, porque ele fala a verdade. E o mentiroso? Ele mente, jamais ele vai dizer, eu sou cafajeste. Logo, a única afirmativa é, eu sou cafajeste. Vamos à última questão, a questão de número 70. Enunciados contraditórios são enunciados que não podem nem ser ambos verdadeiros e nem ambos falsos. Nessas condições, assinale a alternativa que apresenta corretamente o enunciado que é contraditório de todo homem é loiro. Então vamos lá, pessoal. Quando ele disse em contraditório, uma afirmativa ela é contraditória da outra quando uma for a negação da outra. Duas afirmativas não podem ser verdadeiras e serem falsas ao mesmo tempo. Ou seja, se é verdadeiro, não é falso. E se é falso, não é verdadeiro. Logo, quando ele disse contraditórias, ele estava simplesmente pedindo a negação da frase todo homem é loiro. Agora, lembrando, ao dizer que todo homem é loiro, eu estou dizendo ser homem necessariamente loiro. Agora, qual seria a negação disso? Não todo homem é loiro. Se isto é uma verdade, eu queria uma afirmativa falsa. E se isso é falso, eu quero uma afirmativa verdadeira. E se todo homem é loiro é verdade, o que seria falso? Dizer que existe pelo menos um homem que não é loiro. Ou seja, qual é a alternativa correta? Algum homem não é loiro, que é simplesmente a negação de todo homem é loiro. Logo, a alternativa correta da questão de número 70 é a alternativa B. Algum homem não é loiro. E aqui finalizamos a correção da prova de raciocínio lógico. Viram como foi fácil? Foi muito mais fácil, né, do que a prova de investigador. Até a próxima.